Boa noite, queridos amigos, queridas amigas do Centro Espírita Nosso Lar, dessa casa de oração e trabalho. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para a gente fazer uma reflexão do Evangelho de Jesus, uma reflexão da mensagem do Evangelho de Jesus, tão necessária nesse momento em que estamos vivendo. Momentos importantes para a evolução da humanidade, momento delicado, mas um momento em que, quando a gente faz a reflexão do Evangelho, a gente se enche de esperança. Então é com muita alegria que estou aqui e saúdo todo aquele trabalhador, trabalhadora que faz parte da casa Nosso Lar, em nome da Sueli, que sempre me convida para aprender um pouquinho mais. Cada vez que a gente vem aqui conversar um pouquinho sobre a mensagem do Evangelho, é uma oportunidade bendita de aprender, né? Mas, como informa a ministra veneranda no livro Os Mensageiros, para o personagem Monteiro, a gente precisa entender que o Evangelho, o Espiritismo, não é apenas para a gente se dispor na prática, mas é para praticá-lo com Jesus. Então, eu saúdo a todos e agradeço de coração a Sueli, que sempre generosamente me oportuniza esse momento tão bendito, tão divino e tão especial. E para a gente iniciar, eu vou ler uma mensagem para a gente já ir buscando a sintonia com os mentores espirituais da Casa Nosso Lar. Eu me chamo Maria Júlia e faço parte do Centro Espírita Associação Piauiense Espírita Langerton, conhecida como APEL. Sou uma das trabalhadoras de lá. E estou me irmanando, né, com a Casa de Oração e Trabalho Nosso Lar, para a gente estar junto nesse momento maravilhoso. Então, vou ler uma mensagem para a gente buscar a sintonia com as nossas duas casas, com os mentores dela, mas especialmente com o coração do Cristo Jesus. O nome da mensagem o título é O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Isto é, o ser humano faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o ser humano haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o ressentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor.
É uma fala de Allan Kardec que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que nesse momento de reflexão, de oração, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, consagrando os nossos olhos, a nossa mente, a nossa boca, o nosso coração e as nossas mãos, para que Ele, em abençoando, possamos então purificar o nosso coração na compreensão da necessidade, da indispensável, da construção do reino de Deus em nós, que só acontecerá quando estivermos de coração puro, limpo. Nos abençoa, Senhor, Cristo Jesus e Mãe Maria, nesse momento de reflexão, e ser conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o tema que a gente vai evangelizar-se, o desafio de cada dia. E esse tema não poderia ser tão oportuno como nesse momento em que nós estamos vendo tanto desencontro, tanto desamor entre irmãos. Quando a gente pensa em evangelizar-se, o que a gente traz na mente? Qual a compreensão que a gente deve trazer? E por que hoje, ainda hoje, depois de 2000 anos que o Cristo veio nos mostrar o caminho, nós ainda estamos na reflexão do evangelizar-se? Evangelizar-se, a gente entende, educar-se, né? Trazer de dentro para fora os valores que já conseguimos expressar. Mas como muito bem disse o Mestre Jesus, antes que a gente consiga expressar esses valores, essas virtudes, nós teremos que limpar o coração de todo o ressentimento e de toda a mágoa. Porque ressentimento e mágoa, que é substanciado pela raiva, pelo ódio, pelo desejo de vingança, é o que nos faz entrar em conflito. E é o que nos mostra que não estamos ainda educados o suficiente, evangelizados para conviver. Mas quando a gente pensa que evangelizar-se é um desafio do dia a dia, de cada dia, o desafio, a palavra desafio, ela nos remete ao sentido de obstáculo, ao sentido de disputa, de contenda, de combate e de duelo. Então, o desafio nos deixa sem uma noção desse evangelizar-se. Mas, infelizmente, isso é o que a gente ainda compreende hoje pela dificuldade que a gente tem de se relacionar. Afinal de contas, evangelizar-se para quê? Por que precisamos nos evangelizar? Para que a gente possa aprender a conviver com o outro. O que hoje a gente está vendo que não está existindo. Mas a gente deve compreender o evangelizar-se não como um desafio, mas como um aprendizado. Porque quando a gente coloca evangelizar-se, um aprendizado do dia a dia, o processo de evangelizar-se, ele se suaviza. Porque o desafio traz um obstáculo, já me diz que eu vou enfrentar dificuldades, já me diz que eu vou enfrentar contendas, que eu vou duelar com alguma coisa. Mas quando eu coloco a evangelizar-se, o aprendizado de cada dia, eu vou entender que para eu aprender, eu preciso do conhecimento, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso compreender, eu preciso aceitar o processo de evangelizar.
Então, quando a gente troca, o sentido muda do evangelizar-se. Por quê? Porque o que a vida nos coloca são processos educativos da alma. Porque nós estamos aqui para evangelizar não o corpo físico, mas nós estamos aqui para evangelizar, para educar a nossa alma. Mas o que nos dificulta a compreensão e a aceitação desse evangelizar-se? Primeiro, porque a gente entende que o outro precisa se evangelizar, mas que eu não preciso. O outro sim, eu não. Então, esse já é o primeiro desafio, o primeiro obstáculo, o primeiro duelo. O segundo duelo, que apesar de ser segundo, ainda se sobrepõe a esse, é a compreensão equivocada da separatividade. Nós achamos, entendemos que somos separados uns dos outros. Nós entendemos que o que acontece com o outro não me afeta. E o que eu faço afeta o outro, mas não me afeta. Então, essa compreensão de separatividade dificulta entendermos a necessidade indispensável da construção do reino de Deus, que é esse evangelizar-se, é esse educar-se. Nós não estamos separados. Mas quando eu compreendo que o que nós estamos é vivendo uma unidade, um conjunto, uma coletividade que tem pontos de diferenças, mas existe pontos em comum. Hoje, as diferenças, elas são lidadas, elas são cuidadas como se fosse esses desafios. Nós estamos duelando quando encontramos diferença. Nós entramos em conflitos, em contendas, quando encontramos a diferença. E quando a gente, então, caminha no nosso dia a dia, buscando, eu encontro pontos de divergência com o outro, eu busco que temos em comum, que podemos dar as mãos e seguir. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. O que a gente não consegue compreender é que nada nesse mundo é igual. Quando temos o conhecimento da doutrina espírita, compreendemos que existe um fluido cósmico universal, dentro dele existem substâncias, elementos que se unem e que se combinam, formando coisas, seres, porque são diferentes. Se os elementos fossem iguais, como a gente teria a diversidade de poder? Como que a gente usa com o outro? Então, os pontos diferentes são, na verdade, elementos de unificação. São elementos que a natureza, que a lei divina coloca para que a gente possa encontrar, se unir e somar. Mas nós ainda estamos a caminho desse corpo humano. Quando a gente olha e estuda o nosso corpo humano, nós vemos o tanto de elementos que nós temos de diferente. Nós temos células, nós temos músculo, órgão, sistemas, nós temos átomos e diversidade de elementos que funcionam com o princípio da unidade. E esses elementos trabalham para um único corpo. Tudo se junta no nosso corpo físico, tudo diferente no nosso corpo físico, obedece à lei do diferente, mas obedece também ao princípio da unidade. Se une em função de um único ser, o corpo. E conosco, com o nosso espírito, não é diferente. Mas a gente precisa, então, né? E para a gente trazer elementos para nossa
do livro Fonte Vida, a lição número 20, onde Emmanuel intitulou Educa. E ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. O que isso significa? Vamos lembrar da parábola do semeador, que Jesus nos ensina que Deus está para a terra, ele prepara a terra, joga a semente e cultiva a água, o sol, os elementos germinar. Então isso significa que nós trazemos a necessidade de expressar algo que tem dentro de nós. E onde está o Deus? Está aqui Emmanuel dizendo. Está na forma de gene. Quando, por exemplo, a maçã joga no solo arado, preparado, ela vai expressar aquele potencial que ela tem dentro. Ela vai expressar uma macieira. Ela não pode expressar uma banana. Ela só pode expressar a maçã. Porque a sua semente de que em condições naturais e favoráveis vão fazer com que ela germine, cresça, dê bons frutos. Isso também é o que acontece conosco. Quando Kardec pergunta onde está escrito as leis de Deus, na nossa consciência. E agora Emmanuel nos diz, Deus está em nós. Se Deus está em mim, quando eu trago, condiciaro a terra, eu preparo o solo, que solo é esse? Do coração. Quando eu preparo o solo, o que eu vou expressar? As virtudes de Deus. Quais são as virtudes que vêm nesse germe de Deus que está em mim? Nesse gene que está em mim? A virtude do amor, a virtude do respeito, a virtude da união. É daí a necessidade que cada um de nós tem de amar, de ser amado, de respeitar, de se unir ao outro. É compreender que esse Deus que está dentro de mim também está dentro do outro. Mas que cada um de nós tem o seu tempo do seu processo de expressar aquilo que trouxe. E que não cabe o determinismo desse processo, desse ritmo. Tudo é conduzido por esse gene que está dentro de mim, por esse Deus que está dentro de mim. Então, quando eu entendo que o outro vai expressar aquilo que ele tem necessidade, os potenciais que ele trouxe, que apesar da diferença, nós também temos pontos em comum. O Deus está lá e o Deus está aqui. Um Deus rege lá e um Deus rege aqui. Mas dentro da individualidade, cada um tem o seu tempo. Mas todos nós vamos expressar aquilo a que viemos. E Emmanuel, luz divina, se destaque da treva humana. Então, o que isso significa? Que essa luz, que esse gene, que esse Deus que está em mim, em forma de semente, está encoberto pela treva humana. E qual é a treva humana? Está aqui na mensagem que eu li. Na mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, escrita por Allan Kardec. É o ressentimento, é a mágoa, é a raiva, é o ódio. Tudo isso aí expressado em excesso. Expressado em excesso. Tudo isso aí encoberta a luz divina que está em mim. E o que o Mestre Jesus disse?
Deixe que brilhe a vossa luz. Deixe que brilhe esse Deus que está dentro de você. Então, a diferença, são elementos naturais. Não existe um grão de areia igual ao outro. Assim como não existe um ser humano igual ao outro. É necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios, no empedrado. Nosso coração ficou ao longo dos milênios cheios de excesso, cheios de ressentimento. E a gente vai e vem encarnações para quê? Para limpar o coração, para purificar o coração, para preparar esse solo para poder receber e expressar essa luz divina. Então, o evangelizar-se é fazer esse burilamento, esse trabalho. E a vida vai nos colocar os processos educativos da alma. E encontrar o diferente, conviver com diferenças, é um processo educativo da alma. Que se eu muito bem aproveitar, eu vou conseguir ajudar, limpar, preparar esse solo. Cultivar esse solo para que essa minha semente, no tempo dela, no tempo certo, possa se expressar. Expressar o quê? As virtudes de Deus que estão dentro de mim. Emmanuel continua. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Heroísmo santificante. Se está santificado, está pacificado. Se o heroísmo não está santificado, está na contenda, está no duelo. Então, é um processo educativo da alma quando eu ajo assim. Eu paro, penso e faço a reflexão. O que eu estou pensando sobre aquele assunto, sobre aquele fato, sobre aquela pessoa? O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? Quando eu trago a reflexão para esse ponto do evangelizar-se a cada dia, eu vou compreendendo que tudo são processos educativos da alma, que tudo são oportunidades que Deus coloca para que a gente possa cultivar o solo do nosso coração. Emmanuel diz: apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Quando eu cultivo, eu cuido. O agricultor, ao cultivar o solo, ele está cuidando do solo. Ele está preparando o solo. Ele está buscando boas sementes para colocar naquele solo, para que possa cultivar e trazer os resultados que ele quer. Então, o cérebro cultivado significa que no processo de evangelizar-se a cada dia, eu estou buscando boas sementes. E as boas sementes vão me trazer resultados de união, de paz, de ponto de encontro em comum com o outro. Todos nós somos diferentes, todos nós pensamos diferente. Mas tem pontos em comum. Temos elementos de convergência. E são esses elementos de convergência que nós devemos buscar no ato de evangelizar-se a cada dia. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizada. A grandeza espiritual. Como eu preencho a minha alma dessa grandeza espiritual? Quando eu consigo entender que, quando eu olho para mim e vejo que já consegui, que já alcancei determinado ponto que eu vejo que é bom, eu entendo que o outro é igual a mim. A diferença
está no tempo em que ele tem para alcançar a mesma compreensão que a minha. Então é só uma questão de tempo, porque a semente e cada semente, cada espécie de semente tem um tempo diferente. Cada espécie de semente tem o seu tempo de se expressar. A manga tem um tempo, o caju tem outro tempo, a laranja tem outro tempo, e assim somos nós também. Cada um de nós tem o seu tempo de amadurecimento. E esse tempo depende do cultivo, da forma como eu estou cultivando o meu solo e das sementes que eu estou trazendo para ele. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Aqui está todo o processo de evolução do ser humano. Nós temos de viver o processo. Nós não podemos sair da primeira série e pular para a 9ª série. Nós não temos condição de fazer isso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nós estamos aqui para viver esse processo evolutivo, para viver essa etapa evolutiva. Mas a gente precisa cuidar para que ele aconteça e não demorando demasiadamente, para que não se torne a expiação, para não se tornar o peso no processo. Então, quando eu vivencio esse evangelizar-se a cada dia, a humanidade, a minha humanidade, se transformará em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Olha o resultado. Olha a promessa do Cristo. Cada vez que eu me educo e eu não preciso me preocupar com a educação do outro, a não ser que seja filho, mas eu preciso me preocupar com a minha educação. Porque se eu buscar me educar, me evangelizar a cada dia, um somando com o outro, porque eu me torno exemplo, eu passo a expressar essa educação, um dia formaremos o todo e então transformaremos a terra num paraíso. E a gente já sabe o que é um paraíso. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, todo o processo educativo da alma tem por finalidade a gente manifestar esse Deus que está dentro de nós. Tudo que a gente cria fora é uma expressão do que a gente tem dentro de nós. Se eu ainda sou capaz de promover a contenda, o conflito, é porque ele está dentro de mim. Quando eu não gosto da forma como o outro fala, da forma como o outro vive, da forma como o outro pensa, da música que ele ouve, isso aí está dentro de mim. É uma rejeição, um sentimento de rejeição que está dentro de mim. Então, eu tenho que olhar para mim, buscando esse processo de educar-se, buscando esse processo de evangelizar-se, de tornar-me um ser humano angélico, mas compreendendo que isso não se dará da noite para o dia. Compreendendo que todo o processo que a gente vive, se a gente se dedicar, se a gente buscar o caminho que já está pronto, o Cristo Jesus veio nos mostrar, o caminho está pronto para a gente seguir. Só que esse caminho não é feito sozinho. O caminho é feito com o outro. O caminho é feito com
todos tendo a oportunidade de vivenciar as experiências que ele traz. Por quê? Porque todos nós, cada um de nós, tem esse Deus dentro de nós, tem esse gene dentro de nós. E estamos aqui para expressá-lo. A nossa dificuldade é compreender que nós não estamos vivendo apesar das diferenças. Porque a diferença não é um pesar. A diferença é uma lei. É uma lei que nos torna capaz de vivenciarmos a lei de amor, de vivenciarmos o caminho da evolução. Então as diferenças não é um pesar, mas quando eu sinto que é um pesar, quando eu digo apesar da diferença, eu estou com aquela pessoa. Isso significa que eu não aceito. Eu apenas estou tolerando. Mas que isso vai chegar a um ponto em que a medida vai encher e aí o conflito vai chegar, né? Então, toda guerra, toda agressão, toda violência, toda discussão gera a partir da não aceitação da diferença. E quando a gente tem o conhecimento da doutrina espírita e é capaz de agir dessa forma, de agredir o outro, de ofender o outro, de tentar denegrir a imagem do outro, porque eu não aceito a forma como o outro pensa, eu não aceito os caminhos que o outro está escolhendo, a situação desse espírito, dessa alma, se torna mais complicada, mais complexa do ponto de vista do alinhamento com a lei de amor. Então, a reflexão que eu gostaria de deixar para cada um de nós é que o evangelizar-se a cada dia é viver os processos educativos da alma que Deus permite que cada um de nós encontre. E que não são desafios, são oportunidades de aprender. Vamos trocar a palavra desafio para a palavra aprender. Porque aí o conhecimento que a gente tem, nós vamos conseguir colocá-los em prática. Vamos sempre lembrar que existe uma luz dentro de nós. Foi isso que o Cristo disse. Só que essa luz, como Emmanuel disse, ela está encoberta pela treva humana. E a treva humana é o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Isso é que nos impede de expressar essa luz, de expressar esse Deus que está dentro de cada um de nós. Então, que cada um de nós possa, em cada situação da nossa vida, pensar: eu estou conseguindo usar esse fato, essa experiência para me ajudar a cultivar o solo do meu coração, purificando, evangelizando, aprendendo, para que eu possa expressar o Deus que existe dentro de mim, que é essa luz que Jesus disse que nós temos. Essa luz é o Deus que existe dentro de mim. Mas principalmente para que eu possa compreender que o Deus que existe dentro de mim também existe dentro do outro. E que cada um tem seus processos educativos. Cada um tem sua oportunidade. Cada um vai ter o seu tempo para expressar as virtudes que temos dentro de nós. Somos centelhas divinas. E como centelhas divinas, temos potenciais engendrados nela. Vamos aprender a cultivar para expressar. Então, muita gratidão por estarmos juntos fazendo essas reflexões e que possamos sempre lembrar do que nós somos. Porque quando eu olho para mim, buscando esse autoconhecimento, e eu me reconheço centelha divina, eu me reconheço essa luz,
eu sou capaz de aceitar o outro e todas as experiências que chegam na minha vida de forma natural. Afinal de contas, o amor ainda se apresenta como uma lei para nós. Ainda estamos no caminho da obediência para chegarmos na expressão natural, quando chegarmos à angelitude. Então, muita gratidão a cada um daqueles que esteve aqui, que está aqui conosco, que nos propomos a fazer essa reflexão, porque seremos sempre um ponto de luz aonde estivermos. Que Jesus nos abençoe, que Mãe Maria nos cubra com seu manto de luz, de amor e de paz, que possamos levar essa paz a cada lugar que estivermos e envolver a cada um que passar pelo nosso caminho. Que Deus abençoe o Centro Espírita Nosso Lar, essa casa de oração que acolhe a todos com carinho, com zelo, consolando e enchendo de esperança cada coração aflito que lá chega. Deus abençoe seus trabalhadores, que lhes dê força, que lhes dê coragem, para que possam perseverar na caminhada. Que as bênçãos do céu envolva todos nós e os nossos lares. E tudo que pedimos para nós, Senhor, pedimos para toda a humanidade, em especial aquele que ainda sofre com a dureza do coração. Muita luz e muita paz para todos nós. Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Gratidão por estarmos juntos. Gratidão, Sueli. Tudo de bom.